Professor, nós aprendemos que pensar filosoficamente é pensar por si mesmo, é pensar com a nossa própria cabeça, com a nossa própria razão. Quando não fazemos isso, quando não utilizamos dessa nossa capacidade de pensar, podemos dizer que nós somos guiados, manipulados pelo pensamento de outra pessoa, por outras cabeças? Muito boa pergunta, né? Eu diria que é uma pergunta fundamental na filosofia, né? Saber quem pensa quando nós pensamos. Quem pensa em mim quando nós pensamos, ou quando eu penso. Ou seja, será que eu sou autor dos meus pensamentos, das minhas ideias, dos meus projetos de vida, das minhas escolhas, das minhas decisões? Pensar de forma autônoma, pensar de forma crítica, né? Formar para a autonomia é justamente isso. Ser capaz de pensar por si mesmo. Mas pensar por si mesmo significa pensar guiado por sua própria razão. Exercitar a razão. Fazer o exercício da própria razão. Isto, sem dúvida, é muito diferente de pensar para si mesmo. Pensar por si mesmo difere, portanto, do pensar para si mesmo. Pensar para si mesmo é atender aos seus desejos egoístas, colocar os seus interesses, eu diria, particulares, privados, acima dos interesses da razão, que são os interesses, eu diria, universais, para falarmos aqui kantianamente, ou melhor dizendo, segundo Kant, né, esse filósofo alemão. Agora, de fato, quando nós não pensamos por nós mesmos, né, nós somos orientados, né, por outros pensamentos, porque nós não podemos parar de pensar. O pensamento é um fluxo contínuo. Até quando nós estamos dormindo, nós estamos pensando. O que são os sonhos, né? Senão formas de pensamento. O que é a imaginação, senão um tipo, uma espécie de pensamento. Então resta saber, e esta é a questão que deveria ocupar, digamos assim, o pensamento de todo educador, e ao mesmo tempo deveria orientar um projeto político-pedagógico de uma escola, deveria também orientar, digamos assim, as políticas públicas. O que significa formar para a autonomia? O que significa, né, formar, né, indivíduos autônomos, capazes de pensar por si mesmos? Significa dizer que é preciso orientar o pensamento por critérios lógicos, por critérios éticos, né, também por critérios estéticos. Mas é preciso entender que o pensar por si mesmo, né, não é um pensamento que surge em nós automaticamente. Ele é o resultado da formação. Na sociedade em que nós vivemos, marcadamente consumista, individualista, hedonista, materialista, né, existem, né, sem dúvida, eu diria, dispositivos encarregados, né, dispositivos midiáticos, né, os chamados meios de comunicação social, as grandes mídias que são encarregadas de ocuparem o nosso pensamento. Inclusive ocupam o pensamento do trabalhador do instante em que ele sai da fábrica até o retorno à sua residência. E claro, ocupa com coisas banais, transformando o indivíduo ou em produtor ou em consumidor. Né? Então, quando nós não pensamos por nós mesmos, nós estamos sujeitos, né, a pensarmos orientados, né, por outros. Isso só se justifica quando nós somos crianças. Né? Quando nós somos crianças, muito pequenas, por sinal, nós precisamos da orientação dos adultos. Agora, como diria o próprio Kant, mais uma vez, né, vou citá-lo, chegada à idade madura, à idade adulta, é hora de rompermos com as tutelas e fazermos uso da nossa própria razão. Isto é, exercitarmos o nosso próprio pensamento. Eu dizia há pouco que na nossa sociedade nós temos instrumentos de controle ideológico, que são os meios de comunicação, que disseminam certas ideias, certas crenças, certos valores, ou falsos valores, ou contravalores, que contaminam o nosso pensamento, que acabam por manipular, né, eu diria, por desorientar o nosso pensamento, para fins escusos ou para fins ideológicos
que não são propriamente humanos, né? Por exemplo, o incentivo, o estímulo ao consumismo. Sem dúvida, não é algo admissível do ponto de vista filosófico. Nós todos somos consumidores. Agora, há uma diferença entre ser consumidor e ser consumista. Entre consumir aquilo que é estritamente essencial, necessário para a manutenção da nossa existência biológica, física, e entre aquilo que está na conta do supérfluo, do inútil, do desnecessário, né? Ou até do descartável, né? Então, pensar por si mesmo é a grande divisa da filosofia. Formar seres humanos, isto é, sujeitos críticos. Essa é a tarefa da educação e também a tarefa, eu diria, precípua, primeira da filosofia. Por que o senhor vê que o senhor acha que pensar filosoficamente ela acaba se tornando um perigo para o indivíduo que pensa e também para a sociedade? Que sentido que ele torna? A filosofia é perigosa, né, sob muitos aspectos. Ela representa um perigo, ela representa uma ameaça. Eu já abordei isso em outros momentos, né, em outros vídeos, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que a filosofia é, de fato, perigosa porque ela desafia as nossas convicções, desafia as nossas crenças, ao mesmo tempo ela desafia os nossos preconceitos, desafia as nossas falsas ideias, as nossas opiniões, ela desafia, digamos assim, aquele suposto conhecimento, né, que nós alegamos possuir, né, mas muitas vezes está mal fundamentado, mal, eu diria, fundado. Então a filosofia é o exercício de um pensamento contra um outro pensamento. Quem filosofa, quem faz filosofia, pensa contra um outro pensamento, oferece resistência. Nós resistimos pelo pensamento contra o outro pensamento. Ou seja, nós pensamos a partir de outros pensamentos e contra outros pensamentos. E nós filosofamos melhor, a meu ver, quando nós discordamos do que quando nós concordamos. Por quê? Porque quando nós discordamos, nós acrescentamos algo, digamos assim, a uma linha argumentativa, a um pensamento. Ao passo que quando nós concordamos, nós apenas consentimos com o pensamento já pensado. Só pacifica a situação, deixa... A filosofia ela tem mais a ver com o pensamento pensante do que com o pensamento pensado. Isto é, nós precisamos criar novas ideias, precisamos demonstrar a autonomia de pensamento. E essa autonomia ela não chega naturalmente, espontaneamente. Ela é fruto, como disse antes, fruto de uma formação, de uma educação. Então a filosofia é perigosa. Por quê? Porque todo pensamento filosófico é subversivo, é transgressor. E transgredir aqui significa transpor limites, significa questionar determinadas regras, isto é, a validade de determinadas regras. Quem as instituiu e por que as instituiu? Tanto regras lógicas de pensamento, quanto regras morais, né, que servem de padrão ou de instrumentos de disciplina ou de regulação da nossa conduta individual e social. Então a filosofia é sempre perigosa porque ela desafia o próprio ser humano, o próprio indivíduo humano, na medida em que ela cobra do próprio indivíduo um significado para a sua existência. E também desafia os poderes constituídos, a sociedade, questionando seus fundamentos. Ou seja, de todo modo, a filosofia ela é sempre ameaçadora. Ela ameaça os nossos preconceitos, a nossa ignorância, as superstições e, ao mesmo tempo, digamos assim, o pensamento dominante. O pensamento dominante que tende a ser um pensamento único. A filosofia ela é plural. Ela é plural no sentido preciso do termo. Existem muitas vozes, muitas, eu diria, possibilidades de pensamento. Enquanto que o pensamento único impõe, digamos assim, um único critério, um único interesse, um único conceito, uma única verdade. E nós percebemos que a filosofia ela tem múltiplas vozes, né, múltiplos significados, ela é plurívoca, né? Então eu vejo que a filosofia
é e deve ser sempre ameaçadora, no sentido próprio do termo.